Olá, gentes. Boa noite a todos que nos ouvirem e assistirem hoje e todos que nos ouvirem e assistirem em outros horários. Sintam-se cumprimentados. Meu nome é Jorge Carlos Jukoski, eu sou auditor de Dianética, ou seja, a pessoa que aplica o conteúdo deste livro, o livro de Dianética, como um método terapêutico. Faço isso desde 2005 e já ajudei muitas pessoas. Já libertei muitas pessoas de travas emocionais que superaram seu passado, tal como é o título da nossa live de hoje. O conteúdo desse livro é o que faz com que a gente saiba como a mente funciona. Isso aqui é a Bíblia da mente, certo? Então, com esse material, com esse trabalho que pertence a uma organização internacional, eu já ajudei muitas pessoas, como disse, e já ganhei muitos prêmios internacionais também como melhor auditor. Então, estou aqui qualificado para levar até vocês informações muito, muito importantes. E essas informações são importantes na medida em que ajudam, porque Dianética funciona, é só por isso. Então, essas lives, às terças-feiras, às 20 horas, elas estão sendo feitas com um propósito, né? E o propósito, obviamente, é disseminar o conteúdo de Dianética para que as pessoas saibam que isso existe, como funciona, como a mente funciona e como a pessoa pode destravar sua vida, né, através das sessões de Dianética, da terapia de Dianética, né? Mas isto está sendo idealizado pelo André Tiburcio. O André é um auditor de Dianética que está idealizando um congresso, o primeiro congresso brasileiro de Dianética, que vai acontecer dia 11 de setembro deste ano. E futuramente nós vamos falar mais desse assunto, mas isso é uma iniciativa dele, e ele infelizmente está com os problemas aí de saúde, não pôde comparecer aqui. Então, eu farei essa live, como fiz na sessão na terça-feira passada, hoje também, sem a presença dele. Mas estou dando aqui o devido crédito para que todos saibam que é uma iniciativa dele, do André Tiburcio e da equipe dele, que estão idealizando esse primeiro congresso nacional, né, Congresso Brasileiro de Dianética, que será realizado dia 11 de setembro, aqui em São Paulo. Então, vamos trabalhar, né, gente? Primeiro de tudo, nós temos que contar a mesma história sempre, porque isto é muito importante. Como é que Dianética funciona, né? O que é Dianética? Dianética é uma ciência que explica como a mente funciona, e está descrita nesse livro aqui que você pode comprar, né? Depois nós vamos colocar aqui nos créditos aí da live o site onde você pode comprar na Editora Ponte esse livro e pode ler. E você saberá como sua mente funciona. Então, essa ciência foi desenvolvida por L. Ron Hubbard, que é o fundador de Dianética. Este homem foi capaz de descobrir no mar de dados que são as relações humanas, os comportamentos humanos e tudo aquilo que diz respeito à vida tal como ela é, ele foi capaz de ordenar e entender como é que uma pessoa funciona, como sua mente funciona e estabelecer uma ciência válida que faz com que a gente tenha resultados sempre iguais, ou seja, sempre melhores, sempre no sentido de melhorar a pessoa, a partir da aplicação e do conhecimento de como sua mente funciona. Só a pessoa saber como sua mente funciona, muita coisa já muda. Sabe? As pessoas assistem meus vídeos, por exemplo, que é quando eu faço as explicações assim de como eu transmito essa informação,
E as pessoas cognitam coisa dizendo, agora entendi por que que minha vida mudou, sabe? Por que que minha vida mudou para pior, o que foi que aconteceu? Preciso resolver isso e por aí vai. Está entrando aí Tânia Coelho Camacho. Boa noite, bem-vinda. Então, para cumprimentar as pessoas aqui que estão entrando ao vivo aqui com a gente no Facebook. Então, estou transmitindo aqui através do Zoom Meeting e também do Facebook ao vivo, ok? Muito bem, vamos ao começo da história então. Quem somos nós? Somos um ser espiritual, ou seja, quem olha através dos olhos e pensa usando a mente e o corpo é a própria pessoa como ser espiritual, ok? Então você como ser espiritual, você é dono do corpo e é dono da mente. Tanto é que você, quando se refere a algo seu, você diz minha mente, meu corpo, minha mão, etc. Ok? Então, isto é a prova de que você é você mesmo e você é dono, então, da mente e do corpo. Como dono da mente e do corpo, você usa o corpo e a mente nas interações que você tem na vida, né? Para tudo que você olha, onde você põe sua atenção, você registra uma imagem ou uma sequência de imagens na mente para que você possa lembrar-se disso depois. Essa é sua mente analítica. É a mente que nós usamos para pensar e tomar decisões. E essa é a mente que nós estamos usando o tempo todo o tempo, quando estamos acordados, né? Mente analítica serve para aprender e tomar decisões. Ela não faz nada, não tem poder nenhum, é apenas um HD de computador onde você armazena os dados de tudo que você tem como experiência na vida. Ok? Isso é mente analítica. A mente reativa, que é a outra parte disso, então a mente é dividida em duas partes. A parte analítica que você usa para aprender e tomar decisões, certo? E a parte reativa é a parte da sua mente que você usa sem saber que está usando. Porque todas as vezes que você sofre um revés, todas as vezes que você sofre uma perda, todas as vezes que você tem um acidente, todas as vezes que você sofre qualquer coisa que contenha dor física ou emocional, a sua capacidade analítica reduz e a mente reativa ganha força automaticamente, né? O que ela faz? Grava tudo que está ali quando você está experimentando essa dor e depois o que ela faz? Vai usar isso contra você. Sempre que você estiver num ambiente que se parece com o ambiente anterior, onde você sofreu alguma dor, automaticamente aquela sensação liga-se e a pessoa começa a sentir-se mal, sem saber de onde é que isto vem. É simples assim. Depois disso vem o outro passo da coisa, que é quando a pessoa escuta coisas, quando está com dor. Então, a pessoa que está com um acidente, por exemplo, sofreu um acidente e tudo que é dito ao alcance do ouvido dessa pessoa acidentada pode tornar-se como um comando hipnótico, que a pessoa obedece sem saber que está obedecendo. Eu dei esse exemplo na live passada, vou dar de novo, que é quando uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e alguém passou por lá e disse assim, nossa, isso aí não presta para mais nada. Essa frase entra na mente reativa da pessoa, ainda que ela esteja totalmente desacordada, inconsciente, e fica lá e a pessoa não sabe disso. Mas um dia essa pessoa estará num ambiente que se parece com aquele, onde estava caído no chão, todo machucado. O que vai acontecer? Aquela coisa toda liga-se. A Rosalva entrou. Boa noite, Rosalva. Olá, bem-vinda. Então, o que vai acontecer? A coisa liga-se e essa pessoa começa, além de se sentir mal, ela começa também a dramatizar. Dramatizar. A frase, literalmente, não prestar para nada. Como seria uma pessoa hipnotizada, por exemplo, por uma frase do tipo, você não presta para nada? O que a pessoa faria? Iria se comportar de forma estúpida? Com certeza, não todo o tempo, só quando esse incidente está ligado ou ela está num ambiente que se parece com aquele onde a dor ocorreu. Certo?
A pessoa vai tomar decisões que normalmente não tomaria? Sim. Ela vai perder a cabeça e fazer coisas que normalmente não faria? Sim. Ela vai xingar outros de não prestarem para nada, ainda que com outras palavras? Com certeza. Absoluto. Sabe quando uma pessoa perde a cabeça e faz coisas que normalmente não faria? É uma dessas. A pessoa está representando alguém que lhe fez a mesma coisa. E dessa forma, ela está pegando as coisas ruins que lhe fizeram e fazendo o mesmo aos outros. Isso é o que a mente reativa faz com a pessoa. Então você olha à volta, todas as mazelas da nossa sociedade, todos os problemas, as dificuldades, tudo que as pessoas estão fazendo de errado por aí, todas estas coisas são apenas e tão somente dramatizações. Uma dramatização é algo que a pessoa faz sem saber que está fazendo, mas é sempre uma coisa ruim, né? Então, todos os males da sociedade basicamente são variáveis dessa equação. A pessoa está pegando as coisas ruins que lhe fizeram, fazendo o mesmo aos outros, e os outros fazem a mesma coisa aos outros, e isso se espalha na sociedade como uma espécie de vírus, tal como esse coronavírus aí, Covid, que anda por aí, é a mesma coisa. É contagioso isso. Então, isso é o banco reativo que a gente chama, né? A mente reativa, que faz com que você faça aos outros o mesmo que te fizeram. E você vai fazer. Não tem como escapar disso, sabe? E é dessa forma que, na medida que o tempo passa, você vai sofrendo reveses, você vai tendo ataques, você vai sofrendo ataques, você vai tendo pessoas que te traem, pessoas que te enganam, pessoas que mentem para você, pessoas que te agridem. Você fica doente, sofre acidentes, todo tipo de coisa. Tem perdas, né? Perda de relacionamento, dinheiro, posição social, qualquer coisa que contenha tristeza, né? Estas coisas vão diminuindo a capacidade da pessoa de atuar na vida, né? A dor física e a inconsciência obrigam a pessoa a fazer a mesma coisa aos outros. E a dor emocional, que é que é proveniente das perdas, faz com que a pessoa torne-se menos inteligente, menos feliz e menos capaz. É simples assim. Então, o tema da nossa live de hoje, como superar o passado com Dianética, é muito simples. Todo o passado, tudo aquilo que você vivenciou, todas as experiências que você teve, elas têm um claríssimo efeito sobre o seu jeito de pensar e sobre sua ação direta. E sobre sua saúde também, sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia do que isso significa, como nós sabemos que isso é verdade? Nós sabemos que isso é verdade porque o produto final da Dianética é o estado chamado clear, que é quando a pessoa livra-se completamente da sua mente reativa. E quando a pessoa chega nesse estado, ela torna-se muito resistente a vírus, bactérias e praticamente imune a acidentes, pelo menos causados por ela mesma. Então, isso mostra o quê? Que a pessoa ficou poderosa, alguma coisa desse tipo? De certa forma, sim. Mas na prática, o que ocorre é que nós estamos sempre vibrando um determinado tom emocional, como se fosse uma corda de um instrumento musical que você belisca ela e ela produz um som. Se ela estiver desafinada, vai produzir um som ruim, feio, né? Se estiver bem afinada, produz um som agradável. Então, isso é uma coisa, uma generalidade, mas é uma coisa que se aplica. Então, imagina o seguinte, todas as dificuldades que você vai passando na vida vão fazendo com que essa vibração média que você executa todo o tempo, com seus pensamentos, sua ação, maneira de pensar, isso vai baixando, vai baixando. E as coisas acontecem aqui em cima. E o que vai acontecer? Você está aqui embaixo. Ou seja, não alcança. E esse é o efeito do passado sobre você. O acúmulo de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo,
que contém dor física, dor emocional e todas as outras coisas. Mas não é só isso. Se você conviveu com alguém que dizia sempre assim, você não pode ter, não é sempre que você pode ter o que você quer. Vou imaginar alguém que falava isso. Imagine isso dito frequentemente por muito tempo, supondo que seja um familiar que tenha falado um negócio desse. Muitas vezes essa frase foi dita em momentos de dor, que a criança queria alguma coisa e a mãe não deu. Você não pode ter tudo o que você quer, nem sempre se pode ter o que você quer. Imagina isso como uma dramatização. Como é que isso se aplica à vida, ao pensamento e à ação da pessoa? Como que isso vira uma dramatização? Será que isso impede a pessoa de se sentir merecedora? Com certeza. Será que isso impede a pessoa de ter objetivos claros na vida? Com certeza. Será que impede a pessoa de, em certos momentos, quando tem um relacionamento, por exemplo, fazer alguma coisa que boicota aquilo e fazer com que isso deixe de existir? Com certeza. E aí você pode imaginar as variáveis, a partir daí, o que você quiser, sabe? Estas frases repetitivas, que contêm um certo comando, fazem com que a pessoa dramatize o efeito disso como uma espécie de circuito instalado na cabeça, que a pessoa obedece isso sem saber que está obedecendo. E não precisa ter dor não precisa ter dor associada a isso. Muitas vezes vai ter, se isso foi dito muitas vezes, vai ter, mas na maioria das vezes, não, né? Só que o que acontece? Você é um ser espiritual e quando você escuta essas coisas muitas vezes, em algum momento você vai entrar de acordo com isso. E quando você entra de acordo com isso, o que vai acontecer? Vira verdade para você, né? Sabe aquela frase clássica que muita gente fala por aí? Sabe, por exemplo, uma pessoa que tem a sensação nítida de que todos os homens não prestam. Isso para as mulheres serve também, né? Todas as mulheres não prestam, tanto faz. Quando alguém chega aqui me falando um negócio desse, tipo, tem problema com relacionamento, tenho dedo podre para relacionamento, eu não consigo me dar bem com ninguém, parece que eu faço de tudo para boicotar o relacionamento, para não dar certo. A primeira coisa que eu pergunto, simples assim, é com quem você conviveu que fracassou nessa área? Porque isso não tem como errar. E quais foram os fracassos que você mesma teve? Você mesmo, no seu passado, em outros relacionamentos? Porque é o acúmulo destas coisas. Então, se, por exemplo, a pessoa conviveu com os pais que fracassaram no casamento, se separaram, sei lá o que aconteceu, e a mãe tinha o hábito de dizer: os homens não prestam. Olha o que seu pai fez. Ou o contrário também é verdadeiro. Está na mesma coisa. O que acontece? A criança está crescendo e está ouvindo aquilo frequentemente. O que ela enfia na cabeça? Ela vai concordar com essa ideia de que os homens não prestam, ou as mulheres não prestam, se for o caso. E o que vai acontecer é que se um dia, no dia que ela se interessa por alguém e começa a desenvolver um relacionamento, tem um circuito enfiado na cabeça de que os homens não prestam, ou se for o contrário, que as mulheres não prestam. O que vai acontecer? Essa pessoa vai encontrar formas de boicotar esse relacionamento para fazer com que este acordo que ela entrou, esta concordância ou aquilo que ela concordou, torne-se real. Porque, afinal de contas, no universo da pessoa, existe o que se chama de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é a decisão que a pessoa pode tomar em qualquer sentido, qualquer decisão que vai virar uma lei para a pessoa. E essa lei vai ser executada ao pé da letra, porque, afinal de contas, foi a própria pessoa que decidiu. E muitas dessas decisões a pessoa não lembra mais. Então, por exemplo, quando a pessoa vem para a sessão de Dianética, nós descobrimos essas coisas, né? As coisas que a pessoa entrou de acordo com isso, pessoas que falaram coisas, pessoas que se comportaram de certa forma. E na medida em que estas coisas vão sendo postas a descoberto, quer dizer,
deixam de fazer efeito, ou seja, o gatilho desarma. E a partir daí é vida nova. E é dessa forma que muitas pessoas que passaram por aqui com as audições de Dianética, porque eu tenho que falar do resultado, porque não adianta nada falar do conceito sem mostrar o resultado, né? Muitas pessoas que passaram por aqui, isso é uma coisa pública, né? Tem história de sucesso, vários lugares por aí. E quem quiser saber quem são as pessoas, pode entrar em contato comigo, eu passo até o telefone, não tem problema nenhum. Mas tem gente que ficou milionário, sabe? E isso não é brincadeira. Tá? A pessoa chegou aqui quebrado, ou seja, falido, numa situação complicada, devendo até o que não tinha, sabe? E hoje é um milionário. Isso não ocorre por acaso, e não é uma coincidência, e muito menos um acaso. Isto é o resultado de um trabalho bem feito. Ou seja, quando se tira a atenção da pessoa de incidentes com dor, onde a pessoa conviveu, com quem a pessoa conviveu, automaticamente a pessoa passa a vibrar mais alto. E as coisas acontecem aqui em cima. Então, quanto mais a pessoa se aproxima em termos de vibração, essa vibração é um tom emocional, é uma emoção, né? Tanto mais a pessoa começa a alcançar. Então, onde as coisas acontecem, né? Acontecem num tom emocional de alegria, né? Não tem a história por aí que pessoas felizes não adoecem? Isso. Que quanto mais entusiasmada, quanto mais interessada, quanto mais a pessoa estiver bem, ela consegue melhores resultados? Ninguém quer conviver com uma pessoa chata, uma pessoa ranzinza, uma pessoa nervosa ou apática, sabe? Nós gostamos de conviver com pessoas que tenham uma vibração elevada, que façam contagiar o ambiente e nos induzam, de certa maneira, a fazer as coisas, fazer com que as coisas sejam feitas, não é? E estas coisas são certas vibrações. Nós chamamos isso de tom emocional, né? Mas para linguagem popular, para ficar mais fácil de compreender, pode se chamar isso de uma vibração, né? Então essas coisas, na medida em que o tempo passa, essa vibração vai diminuindo cada vez mais, né? E você deve conhecer gente que depois de uma perda, por exemplo, nunca mais se recuperou, nunca mais saiu daquela tristeza, e a pessoa fala coisas do tipo, depois que uma pessoa, tal pessoa morreu, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais consegui sorrir, sabe? Estas coisas são só o impacto emocional daquele momento. É uma perda de uma pessoa próxima e importante. Tá tudo bem que a pessoa se sinta mal quando a pessoa morreu, ok, é uma perda. Mas a vida continua. E a pessoa tem que ser capaz de continuar. Desceu lá em pesar, chorou o que tinha que chorar, percebeu tudo que tinha que perceber, volta a subir para que continue alcançando as coisas, afinal de contas, a vida continua. Mas para muitas pessoas não é assim. Quando ela volta depois de um incidente desse, já não volta lá onde estava, já volta um pouco mais abaixo. E aqui as coisas são mais pesadas do que aqui. É simples assim. Isso é uma coisa que é uma analogia, você não vê isso, mas isso é perceptível na maneira com que as pessoas pensam, na maneira com que as pessoas agem e principalmente no resultado que as pessoas têm na vida. Quanto dinheiro a pessoa ganha? Pelo tom emocional da pessoa, pela vibração que ela, pela forma com que ela vibra, nós podemos prever o quanto de dinheiro a pessoa pode ganhar. Até onde se pode confiar na pessoa, quanto de trabalho ela pode realizar, se é uma pessoa capaz de desenvolver objetivos maiores ou buscar desafios maiores e ser capaz de entregar. Todas essas coisas são parte de uma vibração emocional que a pessoa, assim, que é parte da pessoa, né? Então você olha para uma criança, por exemplo. A criança está correndo o tempo todo, brinca, cai, se machuca em minutos, se recupera, em instantes se recupera e continua correndo e brincando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não é assim? Pois é, na medida que o tempo vai passando,
que coisas ruins começam a acontecer, essa capacidade de se recuperar começa a ficar cada vez menor. E a pessoa começa a ter mais dificuldade. Dificuldade de aprender, dificuldade de se relacionar, começa a ficar mais nervosa, começa a ficar mais rebelde, né? Começa a beber álcool em excesso. Todas essas coisas são conhecidas na nossa sociedade, todo mundo sabe que essas coisas ocorrem. Mas por quê? Né? Por que isso é assim? Bem, imagina a seguinte cena, do jeito que você é hoje. Imagina que alguém pegasse você, arrancasse sua roupa, enfiasse você debaixo do chuveiro, ligasse o chuveiro na sua cabeça sem te falar nada. O que você faria com uma pessoa assim? Eu ia querer matar, com certeza. Pois é, uma criança se sente assim também, só que ela não pode fazer nada. Mas essas coisas, essa carga de ela ser exposta a coisas que ela não quer fazer e não dizem a ela por que é que isso tem que ser assim, não tem esses cuidados e tudo mais, tudo isso vai acumulando. E quando chega lá na adolescência, isto está pelas tampas, como se diz na gíria popular. A criança, que agora já começa a ter um pouco de força, um pouco de personalidade, começa a se revoltar contra tudo aquilo que fizeram com ele, na melhor das intenções, claro. Só para abrir aspas aqui, parênteses, né? Isso é uma tecnologia, sabe? É uma tecnologia que existe, que você pode saber se quiser, de como cuidar de um bebê, como cuidar de adolescentes, como criar filhos com sucesso, essas coisas. Existem materiais que, na nossa organização de Dianética, que ensinam como fazer isso, ok? Mas aqui nós estamos falando de como o passado influencia uma pessoa e como é que a pessoa pode superar esse passado com o conhecimento. É muito simples isso, sabe? Tudo aquilo de ruim que é feito a uma pessoa, não importa o que seja, sabe? Tudo bem que os pais tenham que dizer não aos filhos, não tem problema nenhum com isso. O problema é como fazem isso. Uma mãe que diz ao filho, por exemplo, você não pode ter tudo que você quer, por exemplo, né? E fala isso muitas vezes, uma hora isso vai virar uma dramatização e ele vai ter certeza absoluta de que nem sempre ele vai querer, vai conseguir as coisas que ele quer. Na medida que essa vibração vai diminuindo, automaticamente esses comandos, né, vão fazendo mais efeito. E a dificuldade de alcançar coisas torna-se cada vez maior. Junte-se a isso perdas e outras coisas que vão acontecendo, e você olha para a nossa sociedade e vê a quantidade de gente usando droga, por exemplo, para aliviar o efeito da angústia, da ansiedade, né? Das frustrações. Estas coisas não são mais do que cargas emocionais negativas. Esse alívio, se a pessoa optar por esse tipo de caminho, ele é temporário e não vai ajudar em nada. Além do que, vai piorar a pessoa um pouco mais depois que passa o efeito. Então, isso não é a solução. A solução é resolver, ou seja, esgotar as cargas de dor que já estão na mente reativa da pessoa por causa de incidentes passados. Minha irmã Lúcia Fedricheski entrou lá do Virmonte, no interior do Paraná. Muito boa noite. Está frio aí? Com certeza, sim, aqui também. Ok? Então, essa é a mente reativa. Ela opera sobre a pessoa de tal forma que obriga a pessoa a pegar as coisas ruins que lhe fizeram, fazendo o mesmo aos outros. E essa é a base de todos os problemas humanos. Todos os problemas humanos. Pode buscar onde você quiser. Qualquer coisa, qualquer problema é basicamente um problema emocional. E se é um problema emocional, está vindo de alguma coisa que fizeram a pessoa em algum momento da sua vida. E é claro que a pessoa não tem consciência disso. Sabe, quando se sente incapaz, quando acha que não é merecedor, que acha que não vai alcançar, que acha que não sei o quê, todas essas coisas que pensa mal de si mesmo e tudo mais, todas essas coisas são resultado das mesmas coisas que lhe foram feitas. De todas as vezes que disseram que ele não prestava, que não ia a lugar nenhum, que todas essas coisas ruins que lhe disseram ao longo da vida. Agora a pessoa pensa a mesma coisa de si
e não percebe que é por causa das coisas que lhe fizeram. A pessoa pensa que ela é assim, mas isso não é verdade. Isso é apenas uma dramatização. E essa dramatização tem uma origem exatamente nas coisas que fizeram a pessoa no seu passado. Então, nas sessões de dianética, a gente esgota essas cargas de emoção, fazendo com que a pessoa se livre desse passado, destrava a vida e segue a vida. Sabe? Simples assim. O objetivo disso é que você saiba que isso é assim. Por mais que a vida pareça complicada, difícil, travada e que as coisas não andam, e parece que tudo é como dar murro em ponta de faca, porque parece que para qualquer lado que você se mexa, só encontra barreiras, dificuldades, problemas e tudo mais, significa que você está vibrando a algo muito baixo. Isso não é culpa do mercado, isso não é culpa das outras pessoas, isso não é culpa das pessoas que não te querem, não te dão oportunidade, não sei o quê. Não é nada disso. Ninguém tem culpa por isso. Ninguém é responsável por isso. O único responsável por isso é você mesmo. Mas que é claro que isso não é para se sentir culpado nem nada. É simplesmente para saber que isso é o resultado de coisas ruins que lhe fizeram ao longo da sua vida. E que por isso sua vida está se tornando uma coisa pesada, difícil, complicada. Bruno, bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela audiência. Então, explicando sobre a mente reativa, que você conhece bem. O Bruno já faz sessões com a gente há bastante tempo e estamos juntos, né? Então, eu estou dizendo aqui que a mente reativa é o compósito de todas as coisas ruins que lhe fizeram. Ou seja, o conteúdo da mente reativa de uma pessoa veio de fora, 100%. Tudo aquilo que foi feito à pessoa, eu estou repetindo isso porque isso tem que ficar claro, pelo amor de Deus. Sabe? Você precisa compreender esses negócios. É claro que depois você pega essas coisas ruins que te fizeram e você as piora com as suas próprias decisões, sem perceber que faz isso, na maioria das vezes. Mas ok, sabe? A base desse negócio vem de fora. Por que é que eu estou batendo tanto nessa tecla? Por uma razão bem simples. Eu quero que você compreenda que tudo aquilo que você fizer aos outros, eles vão fazer a mesma coisa a outros também. E, de alguma forma, você vai ser responsável por isso. Não tem como escapar dessas coisas. Ah, tem vontade de bater em alguém. Ok, ter vontade é uma coisa. Eu também já tive vontade de bater em muita gente, mas daí para ir lá e acertar a pessoa é uma distância muito grande, né? Essa é a diferença. Ter vontade de xingar pessoas. Ok, dá vontade de fazer muitas vezes isso. Mas daí para você ir lá e xingar a mesma pessoa é uma diferença muito grande. Além do mal-estar que causa, essa pessoa que foi xingada vai sair por aí xingando outros, porque essas coisas se repetem, né? A pessoa tende a fazer com os outros a mesma coisa que lhe fizeram. Lembra disso? Por favor, compreenda muito bem isso, porque assim você vai compreender que as dificuldades que tem na vida são basicamente um compósito dessas coisas que lhe aconteceram, das coisas que lhe fizeram, mas também tem a parte de o que é que você faz com as coisas que te fizeram, sabe? Se a gente sair por aí batendo em todo mundo que tiver vontade, xingando todo mundo que tiver vontade, sabe? A vida vai se tornar um inferno para a gente. E pior, as pessoas a quem nós dirigimos essas ofensas, xingamentos ou até agressões, vão sair por aí fazendo as mesmas coisas aos outros, porque isso vai reforçar nelas aquilo que já lhe fizeram, com certeza. Todo mundo já foi xingado, agredido, traído, todo tipo de coisa já aconteceu. É assim que funciona. Então, a nossa responsabilidade sobre como superar o passado com Dianética, em grande parte é esta. É você olhar para estas coisas, pensamentos ruins, coisas ruins que lhe acontecem e saber que isto não é seu. Que a maior parte destas coisas veio de pessoas com quem você conviveu.
E na maioria das vezes não são pessoas ruins, são pessoas normais e que fizeram coisas que não deviam, ok. Só que aí, daí para você pegar essas coisas e sair por aí fazendo a mesma coisa com os outros, tem uma diferença. Você pode dizer sim ou não para estas coisas. Você tem vontade de xingar alguém, você pode, por exemplo, alguém te dá uma resposta atravessada lá numa rede social e você tem o ímpeto de ir lá xingar a pessoa, né? Você vai fazer isso? Se você faz um negócio desse, a outra pessoa é atingida. Ainda que não admita, mas vai ser atingida. E como ela já foi xingada antes, o que vai acontecer? Vai sair por aí fazendo a mesma coisa, pior do que antes. E nós, dessa forma, contribuímos para que o mundo esteja nessa condição que está. Isto não é bom. Todos nós queremos ter paz, todos nós queremos ter pessoas próximas em que a gente possa confiar. Todos nós queremos estar com pessoas que nos amem, que sejam confiáveis, que a gente possa depositar a nossa vida nas mãos da pessoa e a pessoa possa ser digna disso, não é? Não é bom ter pessoas assim? Não é bom ter pessoas em que a gente pode confiar plenamente? Claro, com certeza. Só que antes disso acontecer, quem tem que ser confiável somos nós. E isto é uma coisa que você controla, porque você pode tomar as decisões a respeito de como trata os outros, porque da mesma maneira com que você trata os outros é a forma com que você vai ser tratado. Não adianta sair por aí xingando as pessoas, esse anonimato da internet é um problema, né? Porque as pessoas se dão o direito de falar qualquer coisa, sabe? Quando entra no assunto de política, então, meu Deus do céu, né? Aí desenrola todo um vocabulário impublicável para a maioria das pessoas, mas tem gente que não se importa com isso e fala coisas horríveis. Estas coisas não ajudam em nada, sabe? O resultado de tudo que está acontecendo é a soma dos problemas que nós mesmos causamos. Então, isso não vai mudar enquanto nós não tomarmos a decisão de mudar as nossas próprias formas de pensar e agir, né? Então, está claro que são coisas diferentes. As coisas que te fizeram são as dramatizações que você tem na vida. Ok, tá bem isso. Tem coisas que você não controla, tudo bem, entendo isso. Mas esse ímpeto de xingar alguém, de reclamar de forma ofensiva com alguém, coisas desse tipo, essas coisas podem ser evitadas. Isso é uma responsabilidade que a gente, mesmo tendo o banco reativo na cabeça pesado, a gente pode tomar a responsabilidade de tratar bem os outros, porque isto que nós fazemos aos outros, como que cria uma espécie de autorização para que os outros façam a mesma coisa com a gente. E dessa forma, esse círculo vicioso faz com que os males da sociedade prevaleçam e continuem. Como a verdade sempre prevalece, um dia isso vai ser superado, de alguma forma, por algum motivo. Mas nós não precisamos entrar nesse acordo e fazer o que os outros estão fazendo. Tem o ímpeto de xingar alguém lá na rede social porque alguém comentou alguma coisa estúpida? Controle-se, sabe? Chama a pessoa no particular e diz a ela, olha, não faz isso, cara, isso não te ajuda. Quer uma frase para desmontar a pessoa quando a pessoa está postando coisas ofensivas ou xingando, alguma coisa assim? Fala para a pessoa assim, você é uma pessoa inteligente, não precisa fazer isso. Aposto com você que essa pessoa vai pensar 10 vezes em fazer isso de novo, sabe? Principalmente se você falar isso algumas vezes. Você é uma pessoa inteligente, você pode mudar isso. Para os seus filhos, você pode dizer, você é uma pessoa inteligente, você pode arrumar seu quarto, você é uma pessoa inteligente, pode tirar boas notas, você é uma pessoa inteligente, pode tratar melhor os outros, você é uma pessoa inteligente, pode se cuidar mais, né? Por aí vai. Então, a compreensão de como a mente funciona faz toda a diferença porque nos põe numa condição de causa, ou seja, nós podemos causar que a nossa vida seja melhor do que é. E com certeza isso é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós.
Aqui tem um dado de L. Ron Hubbard. Dado é uma coisa com o que pensar, sabe? Uma informação com a qual você pode pensar a respeito e encaixar ela em situações que você pode usar como uma referência para a vida. Então, o Sr. L. Ron Hubbard desenvolveu muitas tecnologias, muitas coisas, e uma das coisas que ele escreveu faz parte de um livro chamado Ciência da Sobrevivência, e está escrito assim: você torna importante as coisas que você presta atenção. Vocês, como seres humanos, podem criar a realidade do amanhã. E vocês, como seres humanos, podem criar a realidade do amanhã com o que pensam hoje e no que acreditam. Né? Então, hoje eu estou dando a vocês um ponto de vista diferente de como é que as coisas funcionam e como você pode ter uma vida melhor. Não se trata de ser dissimulado. Não se trata de sair por aí fazendo de conta que é bonzinho, que é boazinha, que faz tudo bem, que está tudo maravilhoso e tudo mais. Não é isso. É o que tem no coração, sabe? É a boa vontade. A boa vontade de fazer com que as coisas andem bem. Isto nós podemos tomar responsabilidade por isso. Ainda que a nossa vida tenha sido um inferno, ainda que tenhamos convivido com pessoas que nos traíram, nos agrediram, disseram que não prestávamos para nada, que nos fizeram mal, etc, etc, etc. Ainda assim, nós podemos decidir se queremos ou não xingar alguém, reclamar de alguma coisa de uma forma que ofenda a pessoa, etc, etc. Estas coisas não precisam ser assim. Ok? Então, voltando à história da mente reativa. Então, a mente reativa é um resquício de um passado muito antigo ligado à nossa herança genética, que é só um lugar, é só uma coisa onde toda a dor física e emocional é armazenada. Freud chamou isso de inconsciente. Não é inconsciente coisa nenhuma. Está consciente o tempo todo. E o próprio Ron Hubbard disse que o Freud merece seu lugar na história só por ter postulado a ideia de que existe um lugar assim. E o desenvolvimento da tecnologia, por L. Ron Hubbard, mostrou que essa coisa, na verdade, é um sistema de estímulo-resposta. Que quando a pessoa está num ambiente que se parece com o ambiente anterior, onde sofreu algo ruim, essa coisa liga-se e a pessoa se sente mal. O que foi dito torna-se então verdade e a pessoa passa a dramatizar aquilo como se tivesse hipnotizado e não faz a menor ideia que é assim. Isso se traduz em ação, isso se traduz em compulsão, isso se traduz em repressão, isso se traduz em agressão. Qualquer coisa ruim que você possa observar no comportamento de qualquer pessoa, incluindo o seu. Qualquer pensamento negativo que você alguma vez tenha tido na vida. Todas estas coisas vêm da sua mente reativa. E como nós sabemos isso? Porque as pessoas que são clears não têm mais essas dramatizações. Você nunca vai ver um clear saindo por aí cometendo um crime, por exemplo. Você nunca vai ver um clear roubando. Você nunca vai ver um clear atacando pessoas nas redes sociais e fazendo coisas estranhas. Tirando a roupa, se insinuando lá, fazendo qualquer coisa maluca assim. Isso nunca vai acontecer. Porque o sentido de ética no indivíduo que é clear, ou seja, que já não tem mais mente reativa, ele é absolutamente consciente. Ou seja, a pessoa faz as coisas que faz sabendo o que está fazendo, ele é causa à sua vontade. E na medida em que faz só coisas construtivas, o que acontece? A vida melhora. E a pessoa ganha mais dinheiro, a saúde da pessoa melhora, os relacionamentos melhoram com pessoas, com amizades, com pessoas interessantes que surgem, não é? Estas coisas são o que faz a vida valer a pena, né? O prazer, a satisfação de fazer coisas boas, coisas agradáveis, coisas que dão prazer. Então, voltando à história da mente reativa, é muito importante que você compreenda isso. Qualquer coisa que você alguma vez pensou de ruim, qualquer coisa que você alguma vez fez aos outros de ruim, o impulso para isso
vem de alguma coisa que fizeram a você e é igual. Mesma coisa. Então, se te xingaram muito, você tem a tendência de xingar os outros também. Se te traíram, você tem a tendência de trair também. Se te agrediram, você tem o impulso de agredir também. No entanto, você pode dizer não a isso e não fazer, mas o impulso existe. Isso é para que você saiba que esse impulso vem de coisas que fizeram a você. E agora você tem uma escolha que é fazer ou não fazer, ser ou não ser. Lembra aquela história do Shakespeare? Pois é. É aí. Então, a forma de uma pessoa superar o passado, primeira coisa é a maneira com que trata os outros, porque com tudo que você faz aos outros dá uma autorização, entre aspas, para que as pessoas te tratem da mesma forma. E você não pode esperar ser tratado de outra maneira, você trata mal os outros. Pode esquecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode olhar, observa a vida das pessoas que tratam mal os outros, como é que a vida das pessoas é. São sempre solitários, têm sempre dificuldades, e quando precisam de ajuda, têm dificuldade de encontrar alguém que os ajude, né? E como a vida é um esforço de grupo na direção de sobrevivência, nós precisamos de ajuda. Então, quanto mais a gente trate bem os outros, a ajuda, na hora que a gente precisar, virá das fontes mais improváveis. Mas é como uma conta corrente. Tudo que você faz vai voltar para você de alguma forma. Pode ser que não seja da forma exata, assim, tipo, você matou alguém, vai ser morto também. Você roubou, vai ser roubado também. Pode não ser bem assim. Mas, você já ouviu dizer que desgraça nunca vem sozinha? Pois é, quando acontece uma, normalmente vem um monte em cima. Pois é, tantas coisas que a pessoa fez antes, quando isso volta, que volta tudo ao mesmo tempo e cai na cabeça, um caminhão de melancia e arrebenta com a pessoa. Eu já vi muito dessas histórias, isso já aconteceu comigo, inclusive. E não é bom, viu? Você leva muito tempo depois para se recuperar de uma coisa dessa e muitas vezes nem consegue. Então, é melhor a gente tomar cuidado com essas coisas, sabe? Tomar cuidado com esses impulsos, porque a gente pode controlar a mente reativa até esse ponto em que a gente tenha o impulso para fazer algo ruim e diga não a isso. Nós podemos fazer isso. E não fazer os outros coisas que não gostamos que faça. Por exemplo, é moda por aí as pessoas não serem fiéis nos seus relacionamentos. Ok, você não quer ser fiel no seu relacionamento, não pode reclamar quando a outra pessoa com quem você está não for também. Ou a coisa serve só para você. Não, né? Serve para todos. Então, aquilo que a gente não quer que façam com a gente não faz aos outros. Ah, mas me traíram e eu nunca traí ninguém. Ok, tudo bem. A pessoa cometeu um erro, fez uma coisa que não devia. Não é por isso que você tem que se vingar e sair por aí fazendo a mesma coisa. Porque isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, só vai te complicar. Então, esse é o banco reativo. Todas essas coisas que a gente vai fazendo, dramatizando, a forma com que trata os outros, a maneira com que conduz o trabalho, como entrega, todas essas coisas estabelecem um padrão vibratório emocional, né? Nós chamamos isso de tom emocional. E esse tom emocional, na medida em que a pessoa vai fazendo coisas e dramatizando coisas e coisas ruins vão lhe acontecendo como consequência, esse padrão vibratório vai descendo e a pessoa tende a ter mais dificuldade de alcançar as coisas. É simples assim, sabe? Quando encontra um relacionamento não é o que deveria ser. Quando a pessoa encontra um trabalho, vai ser sempre uma coisa difícil, complicada, não é algo que dá sensação de realização. As coisas não fluem, tudo é difícil, demorado, você pede alguma coisa, as pessoas não fazem. Sabe, não flui, não vai, não vai. E aí todo mundo fala, não, mas é o fulano, não, mas é porque é o departamento não sei o quê, não, mas é porque o governo, não, mas é porque não sei o que lá. Não é nada disso. É você mesmo. A nossa vibração emocional é que faz com que estas coisas avancem ou não avancem. Simples assim. O Bruno escreveu aqui, a melhor coisa que existe é fazer sessão de dianética. Destrava toda a vida. Verdade. Destravei a vida de muita gente já.
Hoje mesmo teve uma executiva aqui da área de projetos de TI que falou assim, todas as áreas da minha vida passaram a andar de um jeito que eu nunca imaginei, depois de menos de 10 horas de sessão de dianética que eu fiz com você. Tá? Hoje mesmo aconteceu isso, agora há pouco, antes de começar a live aqui, que a pessoa saiu daqui. Sabe por que isso acontece? Porque ela estava presa em certas situações do passado que eram coisas ruins que tinham acontecido e a pessoa não sabia disso. Então aí, de repente, ela fala assim, não, tá acontecendo umas coisas interessantes, sabe? Gente que nunca me procurou, de repente liga e fala, nossa, tem uma oportunidade aqui, será que você está interessada? Você estaria interessado em fazer uma entrevista para uma nova oportunidade? E não sei o quê, e começam a acontecer coisas, sabe? E não são tranqueiras, sabe? São coisas realmente interessantes, que é exatamente o que a pessoa quer. Essas coisas são muito simples, sabe? Você tem um objetivo na vida, sabe? Por exemplo, casar-se e ter sua família, né? Por que isso não acontece? Ah, mas as pessoas hoje em dia não querem saber de casamento, não querem saber de compromisso. Mentira! Não é assim. Tem um monte de gente por aí querendo a mesma coisa. Por que você não as encontra? Não é? Porque está vibrando algo que não é aquilo. E isso vai diretamente de encontro à forma com que você lida com os assuntos do dia a dia. Chamamos isso de ética, ou seja, o que você faz por você mesmo, que melhora a sobrevivência, a sua e a dos outros. Apesar da mente reativa, ainda assim a gente pode usar a ética e fazer as coisas andarem bem. Então, todas essas coisas, quando não vão bem na vida, que a vida está travando por algum motivo, seja o que for. Sabe pessoas assim, eu já peguei gente de tudo que é jeito, mas me vem as coisas na cabeça, eu vou falando aqui. Sabe pessoa que, por exemplo, chega com todos os exames alterados, assim, e não tem uma razão para isso, não tem um motivo, sabe? Ah, vamos pesquisar isso e descobrir. Ok, vão descobrir uma série de alterações e tudo mais. Ok, vão medicar aquilo e essas coisas vão ser resolvidas de certa forma e tal. Mas por que isso ocorreu? Claro que pode ser uma vida desregrada, pode ser uma vida onde a pessoa só come coisa que não deveria, bebe álcool em excesso, etc. Todas essas coisas contribuem, ok. Mas quando não tem nada dessas coisas, como é que se explica isso? Tudo está na mente. Ou seja, todas as coisas ruins que fizeram a pessoa produzem desequilíbrios energéticos, endócrinos e outras coisas mais no corpo e fazem com que o corpo comece a ter apresentar defeitos, falhas, né? Alterações. É como magia isso. De vez em quando pega um caso assim, é frequente até, e que depois de algumas horas de sessão dianética, a pessoa automaticamente começa a melhorar e quando refaz os exames, estão todos basicamente normais. Né? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, muitas doenças já desapareceram depois de certos assuntos na vida da pessoa serem resolvidos. Né? Isso mostra a responsabilidade que nós temos sobre o que nos acontece. Esse é um fato. Né? O banco reativo é um complicômetro dessa história, sem dúvida nenhuma. É o mal por trás de todas as dificuldades que as pessoas têm na vida, é o que aciona gatilhos, que faz a pessoa se sentir mal, faz a pessoa ter raiva, faz a pessoa ter ansiedade, faz a pessoa não dormir direito, faz a pessoa ter o pensamento acelerado, faz a pessoa não alcançar o que quer na vida, faz com que as coisas deem errado. Todo tipo de coisa pode acontecer. Mesmo assim, nós não podemos usar isso para fazer a mesma coisa aos outros deliberadamente. Porque se fizermos, a gente complica mais as coisas, porque perde poder e a mente reativa ganha mais força ainda. E aí a coisa se complica. Então, nós só temos uma alternativa na vida: fazer bem as coisas, pôr amor no coração, sabe? Ter boa vontade consigo mesmo e com os demais. Ah, mas isso é muito difícil, eu não consigo. Bom, tem que começar treinando, é a mesma coisa que ir para academia. Você chega lá o primeiro dia para treinar, os músculos dói pra caramba. Sai de lá com a sensação de, puta, eu não vou voltar mais aqui de jeito nenhum. No outro dia tá lá de novo, né?
Se você persiste, essas dores começam a desaparecer e o corpo começa a reagir bem, começa a sentir melhor, né? Começa a dormir melhor, né? A saúde melhora, o exercício é importante. Então, é a mesma coisa. Você acreditar em si mesmo, se sentir como se fosse o melhor em qualquer coisa que você faça na vida, isso é um exercício. É um exercício. Eu vou te dar um exemplo pessoal, sabe? Eu já cheguei 6 vezes a ser o melhor auditor de genética do mundo. 6 vezes. Como é que isso começou, né? Não é que caiu do céu. Além de fazer bem o trabalho que eu faço, eu tenho que acreditar que eu sou melhor. Se eu não fizer isso, não vai acontecer nada, né? Então, um dia, eu estava num café, uma padaria, tomando um café, e aí eu pensei assim, isso lá nos idos de 2005, por aí. Estava lá sentado, aí eu pensei assim, quem será que é o melhor auditor do mundo? Naquela época não tinha Google como hoje, não era desse jeito. E eu pensei assim, bom, eu não sei se tem algum que é melhor, se não tem, mas a partir de hoje, eu, com licença, vou me comportar como se fosse o melhor auditor de genética do mundo. E quem não concordar, quer saber? Vai se catar. Não me interessa se alguém tem alguma coisa, alguma opinião contrária. Bem, levou alguns anos para se chegar nesse ponto, mas depois eu ganhei todos os prêmios que eu quis, sabe? Porque as coisas se ajeitam na vida, as coisas se encaminham na direção daquilo que você quer quando você realmente acredita. Quando você acredita que é o melhor em alguma coisa que faça, todos acreditam. É uma coisa fácil enfiar isso na cabeça, apesar de todas as pessoas, um monte de gente não concordar? Não, não é. Não é. Mas isso é um exercício. Se você enfiar na cabeça que você é o melhor no seu ramo de atividade e que quem não concordar que vá se lascar, assim, falando para você mesmo, né? Não é para sair por aí falando isso. Automaticamente, no momento em que você concordar com isso, o mundo inteiro concorda. Essa é a dica mais valiosa que existe, porque isso tem a ver com autoconfiança. Se você confia realmente naquilo que você faz, no seu taco, e é capaz realmente de fazer algo muito bem feito, as coisas fluem maravilhosamente bem, né? Isso é uma forma de controlar o banco reativo também. É uma forma de subir essa vibração para um ponto em que você possa alcançar mais. É uma forma de você aumentar a sua capacidade de influenciar o meio onde você está. E tudo isso apesar do banco reativo. Apesar das coisas ruins que te fizeram, que te traíram, que te agrediram, que não sei o quê. Tudo isso. É possível superar esse passado apenas enfiando na cabeça que você é o melhor no que você faz. Sabe? Eu decidi que eu seria o melhor auditor. Eu sou o melhor auditor. Ninguém nesse planeta conseguiu ter as marcas que eu tenho, auditar o número de pessoas que eu auditei, ter a média de horas de audição entregues por semana que eu tenho. Claro, tem gente que supera às vezes, mas não na sequência e frequente como eu tenho feito nesses 15, 16 anos de trabalho. Ninguém conseguiu fazer isso. Bom, mas então isso é uma coisa muito difícil de fazer? Eu não sei, porque para mim é muito fácil. Porque depois que eu enfiei na cabeça que eu sou melhor, as coisas andaram bem, sabe? Então, essa é uma sugestão para você, como uma forma de a gente fechar com chave de ouro essa história de hoje, essa live de hoje, que você, no seu ramo de atividade, decida que você é o melhor no que você faz. Enfie isso na cabeça, mas de um jeito que não possa ser retirado mais. E reafirme isso em todo lugar para onde você vá. Você está entrando numa pizzaria, você pensa com você mesmo. Está entrando o melhor auditor de genética do mundo. Ponto. Você vai perceber uma magia acontecer. Em pouco tempo as pessoas começam a te olhar quando você entra.
Pode ser que hoje ninguém te note, mas quando você começar a acreditar mesmo que você é o melhor, vão começar, todo mundo se vira, ou grande parte das pessoas se viram para olhar quando você entra. Eu tenho experimentado isso muitas vezes e é muito interessante de ver. Se você está naquela de não quero que ninguém saiba que eu existo, é assim que as pessoas se comportam. Lembre-se que o fluxo é sempre de dentro para fora, não é o contrário. A culpa não é das pessoas, é sempre nossa. Responsabilidade, né? Responsabilidade é sempre nossa. Os outros não têm nada a ver com isso, eles só reagem a como nós e o que nós pensamos de nós mesmos. Que tal? É uma boa decisão isso? Enfia na cabeça que você é, desculpa o palavrão aqui, fodástico no que você faz, o melhor que existe, sabe? E sai por aí falando isso para si mesmo. Quando você acreditar nisso, você pode começar a falar para as pessoas também, né? E todo mundo vai acreditar em você, certeza. Claro que junto com isso vem a responsabilidade, entregar um excelente serviço, melhor que os outros. Você vai ter que cumprir todos os seus compromissos, você vai ter que pagar suas contas em dia, você vai ter que fazer todas as coisas como uma pessoa que é o melhor na sua área faria. Claro, é uma business, é uma condição de ser que você tem que você assume. E essa é a magia da coisa. É simplinho isso de se fazer. Apesar de banco reativo, apesar de tudo que te fizeram, apesar de todas as coisas ruins que te fizeram, apesar de tudo que é fracasso, dificuldade, problema que você já passou, mesmo assim você pode se pôr acima disso, enfiar na cabeça que você é o melhor naquilo que você se propõe a fazer, e a vida muda. Muda para muito melhor. Garanto isso para você. Você ganha mais dinheiro, a vida melhora, as coisas vão acontecendo. Isso é uma delícia viver assim, sabe? Porque as pessoas sempre, sempre, sempre vão procurar os melhores nas áreas de serviço, essas coisas que elas precisam, produtos e serviços em geral. Com certeza. Então, se você enfia na cabeça que você é melhor e atua como melhor, você será o melhor, simples assim. Aí você ganha mais dinheiro, a vida melhora e tudo vai bem. Que tal? Faz sentido? Excelente. São 21 horas. Quem quiser fazer alguma pergunta, a Marina e o Gustavo estão aí. Pode abrir aí o microfone para alguém que quiser fazer alguma pergunta, se tiver interesse. Se não, eu vou encerrar e a gente volta na próxima terça-feira. Lembrando que dia 11 de setembro nós teremos aí um Congresso Brasileiro de Dianética. Entre eles, eu serei um dos palestrantes lá. E é para fazer uma coisa assim bem grande para que as pessoas conheçam isso, né? Porque isso aqui é a melhor terapia que existe, é a melhor ciência que explica como a mente funciona. E uma pessoa precisa saber que isso é assim, porque o conhecimento é igual a controle, que é igual a resultado. Então, quanto mais souber, melhor, né? Vamos deixar aí a descrição depois do site, que nada mais é do que editoraponte.com.br, onde se compra o livro lá de Dianética. E você pode ler esse material e saber mais sobre tudo isso que a gente fala aqui, de como essa tecnologia é incrível, porque é mesmo, sabe? Isso aqui abre as portas para a liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade em todos os sentidos, porque te ajuda a controlar, a melhorar, a fazer com que as coisas deem certo. E você pode fazer isso, sem dúvida nenhuma. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Vou contar de 1 até 5. Se ninguém se pronunciar, vamos encerrar por aqui e voltamos na próxima terça-feira. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, gente. Se é que ninguém falou nada, nós vamos encerrar por hoje. E retornamos na próxima terça-feira com mais uma live sobre como a mente funciona, como você pode obter melhores resultados. E tudo isso vai ser uma forma de te ajudar a viver uma vida melhor. Se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, eu estou à disposição. Tem minhas redes sociais aí, é só digitar Jorge Carlos Jukoski. Em qualquer uma das redes sociais
todas elas têm o meu nome. E é isso. E aí você pode nos seguir lá no YouTube, onde tem um monte de vídeos e tal. E lembrando mais uma vez que essas lives estão sendo feitas por iniciativa do André Tiburcio, que é auditor de Dianética e é o promotor desse evento de 11 de setembro, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Dianética. Ele não pôde estar aqui presente hoje, mas isso é iniciativa deles. E eu estou aqui com muito prazer, os ajudando nesse projeto. Beleza? Grande abraço para vocês, tenham uma ótima noite, ótima semana e nos vemos na próxima terça-feira. Beleza?